Prepare-se para a ação. Muhammad Ali, uma lenda que transcendeu o boxe, deixou uma marca indelével em cada luta. Até mesmo os campeões mais ferozes sucumbiram à sua habilidade e carisma. Você pode me dizer quais foram os momentos decisivos que o coroaram como o maior? Continue assistindo para reviver as 5 lutas mais épicas que imortalizaram Ali no panteão dos heróis do boxe. Cassius Clay vs Sonny Liston, 5 de fevereiro de 1964. Ainda usando seu nome de nascimento Cassius Clay com apenas 22 anos de idade, Ali enfrentou o ex-presidiário Sonny Liston, o lutador mais temido da época e que detinha os títulos de campeão da Associação Mundial de Boxe WBA e da Comissão Atlética de Nova York, bem como do recém-fundado Conselho Mundial de Boxe WBC. Liston tinha tudo a seu favor, mas o impetuoso Cassius Clay já estava mostrando sinais da personalidade que o distinguiria pelo resto de sua carreira. Ele falava fora de hora e provocava Liston incessantemente, chegando a escrever um poema para ele, que foi lido por seu parceiro de treino. Poucos esperavam que ele vencesse e o consideravam um fanfarrão, o que ajudou a gerar grande expectativa. Além disso, ele garantiu que, naquela luta, flutuaria como uma borboleta e picaria como uma abelha, frase atribuída a um de seus assistentes e que seria repetida ao longo de sua carreira esportiva. No entanto, contra todas as probabilidades, Clay se mostrou forte com qualidades que não se encaixavam no modelo do que um peso pesado deveria ser. Sua velocidade de soco, seu jogo de pés e sua habilidade para lutar com os pés eram muito bons. Sua velocidade de soco, trabalho de pés e um estilo de boxe nunca visto em alguém do seu tamanho lhe deram uma vantagem sobre o lento Liston, cuja idade era incerta. Especulava-se que ele tinha cerca de 32 anos, embora outros analistas o considerassem próximo dos 40. No entanto, ele havia conquistado o título mundial ao derrotar Floyd Patterson em 1962. Desde o primeiro ano, o resultado já era intuitivo. Liston dava socos no ar enquanto Clay se esquivava deles, e após o 6º round, Liston, com cortes e hematomas sobre os olhos e aparentemente com o ombro machucado, anunciou que não poderia continuar. Clay venceu a luta por nocaute técnico e, imediatamente depois, o novo campeão mundial incontestável dançou pelo ringue e começou a gritar para o público e para os repórteres: "Eu sou o maior!" Um ano depois, Liston teve sua revanche contra o campeão Clay, agora convertido ao Islã chamado Muhammad Ali. Muhammad Ali vs Floyd Patterson. Floyd Patterson. 2. Em 22 de novembro de 1965, Ali estava em conflito com a mídia devido às suas declarações polêmicas contra o cristianismo e a integração racial. Por sua vez, Patterson, que era cristão, insistiu em chamá-lo pelo seu antigo nome, Cassius Clay, e proclamou que devolveria o título mundial aos Estados Unidos. As declarações enfureceram Ali, que chamou Patterson de Cliton, Chilton, um termo pejorativo usado pelos negros americanos para se referir aos negros que ajudavam demais os brancos ou simplesmente não eram vingativos. A luta terminou com a vitória de Ali por nocaute técnico no 10º round. Durante toda a luta, Ali continuou gritando para Patterson a frase: "Qual é o meu nome, idiota?" Ali vs Joe Frazier, na luta do século. 3. Em 8 de março de 1971, Ali e Joe Frazier protagonizaram 3 lutas consideradas por alguns como a quintessência do boxe. Em seu primeiro confronto, em março de 1971, ambos os boxeadores chegaram invictos para reivindicar o trono de um dos pesos pesados. Ali havia sido destituído de seu título em 1967 por se recusar a participar da Guerra do Vietnã, passando 3 anos e meio preso e sem licença para lutar boxe. Frazier, por outro lado, aproveitou a ausência de Ali para se tornar campeão. Ele também estava invicto. Esses antecedentes fizeram com que essa luta realizada no Madison Square Garden despertasse uma expectativa incomum. 50 países compraram a transmissão, e celebridades como Frank Sinatra e Woody Allen não quiseram perdê-la. O público estava dividido entre aqueles que estavam com Ali, que simbolizava a raiva legítima da raça negra e o desafio ao poder, e aqueles que estavam com Socken e Joe Frazier, o campeão adotado pelos progressistas brancos mais conservadores ou pela maioria silenciosa a favor da Guerra do Vietnã do presidente Richard Nixon. Ali dominou os 3 primeiros rounds, mas depois o comando passou para Frazier, e a luta ficou acirrada até o 11º round. No início do 15º round, Joe acertou um soco que mandou Ali para a lona. Ali, com a mandíbula inchada, levantou-se rapidamente e permaneceu de pé em meio a uma enxurrada de socos, mas as cartas estavam a favor de Frazier e essa seria a primeira derrota profissional de Muhammad Ali. Ali vs George Foreman. 4. O rugido na selva. Essa foi uma luta mítica que inspirou filmes e documentários, na qual os 2 maiores lutadores da história se enfrentaram pelo título dos pesos pesados. De um lado, Ali, aparentemente fora da lei, com 32 anos de idade e 7 anos a menos nas apostas.
Do outro, um jovem George Foreman, de 25 anos, temido por seu soco e pura presença física, considerado até então invencível, já que estava invicto em 40 lutas e havia derrotado Joe Frazier e Ken Norton em lutas que, juntas, duraram apenas 4 rounds. Ali havia treinado no país africano de maneira especial para assimilar o castigo que sabia que George Foreman lhe daria. Os habitantes locais o receberam de braços abertos, considerando um lutador pelos direitos da raça negra. Ele nutria essa afeição saindo para treinar nas ruas da capital e se aproximando das pessoas, enquanto Foreman permanecia isolado na academia do hotel. Durante a luta, Foreman sempre manteve a iniciativa, socando energicamente no calor sufocante. A multidão estava contra ele, pois apoiava Ali gritando com efervescência em Ali Bomai, ou Ali, mata-lo, em Lingala, o idioma do país. Ali resistiu ao festival de socos e deu menos socos, porém mais precisos. No final do 8º round, chegou o momento que Ali estava esperando. Depois de esgotar Foreman, ele conectou uma ação final em um gancho de esquerda e uma direita precisa que explodiu no rosto do poderoso George. O campeão beijou a lona com um nocaute fabuloso e não conseguiu se levantar antes da contagem do árbitro. Ali se tornou magistralmente o campeão mundial dos pesos pesados novamente. Muhammad Ali vs Joe Frazier. 5. Essa luta é considerada pela revista Time como a melhor da história do boxe. Foi o ponto culminante extraordinário da trilogia Ali Frazier, uma rivalidade sem comparação. Dessa vez, Muhammad Ali era o campeão e Joe Frazier o desafiante, e o fato de eles terem 33 e 31 anos, respectivamente, não diminuiu em nada a frieza da luta. O nome de suspense em Manila foi uma nova piada de Ali, que esquentou as coisas como nunca antes ao chamar seu oponente de gorila e cantar uma rima ofensiva sobre isso. Enquanto a preparação de Ali foi agitada, com alguns conflitos acalorados com sua esposa por causa de problemas de relacionamento, o treinador de Frazier decidiu tirá-lo do calor e da umidade de Manila e o isolou nas montanhas, onde ele treinou intensamente. O calor sufocante das Filipinas tornava as condições o mais próximo do inferno. Dessa vez, Ali saiu rápido e agressivo, provocando verbalmente, como geralmente fazia com um adversário que o irritava facilmente. Mas Frazier contra-atacou e trouxe toda a sua artilharia. Ali entrou em seu jogo, desferindo socos terríveis que teriam derrubado qualquer um, e o duelo se tornou uma disputa acirrada. As estratégias foram esquecidas no canto, com dois homens exaustos cuja única obsessão era vencer o outro a qualquer custo. Frazier dominou os rounds intermediários, mas começou a se cansar no 10º e Ali começou a se virar com agilidade. No 11º round, Ali acertou uma série de combinações rápidas que deixaram Frazier com os olhos inchados por causa das pálpebras inchadas. Mesmo assim, ele resistiu até acertar uma barragem brutal no 14º e penúltimo round. Foi nesse momento que o treinador de Frazier, vendo o estado em que seu pupilo se encontrava, não o deixou sair do ringue. No último round, Frazier estava completamente cego e pediu ao seu treinador que o deixasse sair. No entanto, o treinador respondeu: "E ninguém esquecerá o que você fez hoje." Algum tempo depois, Frazier reconheceria que essa luta o deixou quase à beira da morte e comentou que havia se aposentado um segundo antes, já que não podia mais lutar.